Pastor Giovanni, hoje a expectativa é grande, até porque nós vamos estar tratando de um assunto de suma importância que diz respeito à nossa vida espiritual, à nossa autoridade espiritual na presença de Deus, porque eu vejo que existem duas classes de seres humanos na face da Terra. Os que têm autoridade espiritual, né, os que são autoridade espiritual e os que não são autoridade espiritual. É verdade. E todos, na verdade, assim, se todos soubessem aquilo que nós vamos juntos ensinar aqui, essas pessoas descobririam um poder que há em cada pessoa que busca, que tem uma intimidade com Deus, e assim a gente consegue vencer as forças das trevas, né? Principalmente essa fraqueza, limitações, depressão, tudo isso que tem vestígios espirituais, né? E todos nós temos esse poder, porque Jesus disse isso, lá em Lucas, capítulo de número 10, ele diz assim no versículo 19, eis que vos dou poder para pisar serpentes de escorpião e toda a força, não é só uma ou outra força, não, é toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então nós temos isso conosco, mas precisamos ter uma intimidade com Deus e das ferramentas certas para poder usar essa autoridade que nos foi dada, né? Exatamente, pastor Giovanni. Inclusive, eu quero aproveitar nesse início de programação, né, e fazer uma breve oração, né, para que Deus venha iluminar a nossa mente e também abrir o entendimento para que todos venham compreender a importância desse ensinamento que nós estaremos apresentando, e pedir para você que está aí nos assistindo, que compartilhe, que deixe o seu like para cima, para que essa live possa ir mais longe, em o nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Altíssimo Deus, na tua presença, nós nos curvamos em oração, e eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, e pedir a ti, meu Pai, que abençoe a vida de todos aqueles que irão estar participando aqui conosco, aqueles que estão se achegando, aqueles que ainda irão se achegar, que o Senhor possa abrir o entendimento de todos, que o Senhor venha nos usar na tua presença. Usa a minha vida, usa a vida do pastor Giovanni, para que todos possam entender o que realmente é uma autoridade espiritual. Abençoe a todos, em o nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Pastor Giovanni, nós vamos começar aqui nessa oportunidade, né? Eu quero agradecer a todos que estão interagindo aqui na linha do tempo, e nós vamos começar aqui nessa oportunidade falando sobre autoridade espiritual, sobre o mundo espiritual, e dentro desse assunto é importante as pessoas saberem, tem muita gente que diz assim, ó, o diabo tem poder, mas Deus tem muito mais poder ainda. É bom todos saberem que Satanás não tem poder nenhum. Todo o poder está nas mãos do Senhor Jesus, e ele dá a quem ele quiser, né? O poder pertence a Jesus. Ele disse, é-me dado todo o poder dos céus, na terra e debaixo da terra. Então, não sobrou nada para o diabo, não sobrou nada para os seres humanos, não sobrou nada para ninguém. O poder pertence a Deus. Porém, aqui na face da terra, a força, ela é disputada com sete eventos da criação de Deus, podemos dizer assim. Então, o ser humano tem força, o diabo tem força, a natureza tem força, os animais têm força, as máquinas têm força, o vento tem força e as águas têm força. Então, existem 7 forças que regem no planeta Terra. E dentre as 7 forças que existem no planeta Terra, a menor está sobre o ser humano. O ser humano, ele é muito mais fraco do que um animal. Não tem como o ser humano dividir força com um elefante, com um rinoceronte, dividir força com um cavalo. Não tem como o ser humano dividir força com a natureza. Não tem como o ser humano dividir força com as águas. Não tem como o ser humano dividir força contra o diabo. Não tem como o ser humano dividir força contra as máquinas. E não tem como o ser humano dividir força, né, contra, podemos dizer, contra as águas, que são as 7 forças. Porém, se esse ser humano se entregar para Deus de fato e de verdade, ele recebe o que essas outras 6 forças não podem receber, que é o quê? O poder. Então, com o poder, nós vencemos a força do diabo, a força da natureza, a força das águas, a força das máquinas, a força dos animais, todas as forças que existem. Nós, dentro das forças, somos os mais fracos.
mas com o poder de Deus se tornamos o mais forte. Por isso que o homem e a mulher que tem a presença de Deus na sua vida se torna imbatível e invencível nessa terra, pastor Giovanni. É verdade. Lá em Efésios 6:12, pastor, diz que a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue, né? Mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, né? Contra as forças espirituais do mal que habitam nas regiões celestiais. Existe um mundo que a gente não consegue enxergar a olho nu, né? Existe um mundo que a gente não consegue visualizá-lo a olho nu. Mas se fosse aberta essa cortina que separa o mundo físico do plano espiritual, nós veríamos demônios, seres híbridos, monstros que estão ali lutando contra a vida das pessoas, contra o casamento, contra a família, contra os filhos, e assim sucessivamente. E é contra isso que nós estamos lutando, é contra isso que nós estamos guerreando, batalhando espiritualmente falando, em oração, em jejum, em consagração. Acho que o pastor Claudinei vai falar um pouco sobre isso, mas é importante o jejum, a consagração, que alimenta o nosso espírito e nos dá força para lutar contra esses males. Inclusive, pastor Claudinei, tem gente que acha que o mundo das trevas é uma desorganização total, né? Uma bagunça total, mas o mundo espiritual das trevas é muito mais organizado que muitas igrejas por aí. Né? É isso, pastor, de fato ou não é? Com toda certeza, pastor Giovanni, podemos afirmar com toda a garantia que é muito mais organizado do que muitas igrejas, muito mais organizado do que o sistema político da terra, do que o sistema de saúde dessa terra, do que o sistema de segurança desta terra. O mundo tenebroso, né? O mundo tenebroso do mal, ele é mais organizado do que qualquer organização aqui nessa terra. Por quê? Porque o mundo tenebroso, outrora, fez parte do mundo do bem. Outrora, os demônios trabalhavam para o lado de Deus. Depois se rebelaram e se transformaram em inimigos de Deus. Mas toda a organização que existe no reino de Deus, Satanás copiou, porque ele não inventa, ele só copia. Ele não cria, ele copia. E ele copiou e automaticamente tem as suas hierarquias, tem a ordem, tem a disciplina entre eles. Tem tudo isso. Então, é um reino maligno, é o reino da bagunça, mas é organizado. Por isso que, muitas das vezes, tem pessoas que dizem, Satanás está debaixo dos meus pés, isso, aquilo, porque as pessoas não sabem com quem está lidando. Nós estamos lidando com um adversário milenar que trabalha, né, enquanto nós estamos dormindo, que peleja contra a nossa vida enquanto nós estamos dormindo, enquanto nós estamos distraídos com os entretenimentos dessa vida. Ele está trabalhando para tentar acabar conosco, e é por isso que é muito importante nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, conforme o senhor mesmo falou aí de Efésios capítulo 6, revestir de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, a nossa luta não é contra alguém que os nossos olhos podem ver. A nossa luta é uma luta invisível contra uma força tenebrosa que trabalha em cima das nossas debilidades e dos nossos pontos fracos, principalmente em cima dos maus pensamentos, pastor Giovanni. É verdade. Vamos colocar o vídeo lá, pastor? Vamos lá. O pessoal dá uma olhada como que é que funciona aí e que de fato existe, né, essa força do mal. Olha só. Você que tem em casa, observe bem esse vídeo. Esse homem foi comprar cerveja. Dá uma olhada. Observe todo o movimento dentro do mercado. Olha o diabo possuindo ele aí, ó. Vai vendo. Olha as pessoas comprando, só observando. Olha só. Vai vendo. Olha ele tentando arrancar o diabo que está dentro dele e não consegue. A força que ele faz é contra as suas vestes, contra a sua roupa. Porque o mal está impregnado já dentro dele, ó. Vai vendo. Olha apontando, pedindo ajuda para a mulher, e a mulher sai correndo. Olha a força que esse homem faz, pastor Giovanni. Caiu e morreu. Satanás matou dentro do mercado, e aqui no espelho, pelo vidro, olha lá, caiu da prateleira. Nós vamos voltar para explicar um pouco mais
sobre esse vídeo, pastor Giovanni. Agora, uma coisa é certa. Veja bem, ó. Quando ele chega, dá uma pausa. Isso, uma pausa aqui. Para você ver, ó. Chegou, olha o tanto de gente que tem dentro do supermercado, pessoas comprando, né? Pessoas com as suas funcionária aqui fazendo a reposição ali. Essa de bonezinho é uma funcionária. Isso, uma funcionária fazendo a reposição e lá no fundo pessoas comprando. Quer dizer, a vida fluindo normal. Ele chega, abre a geladeira para pegar uma cerveja e ali Satanás se apodera da vida dele. É aí que entra o assunto que nós estamos comentando aqui. Se dentro desse supermercado, nessa hora, essa funcionária do mercado ou aquela pessoa que está lá nos fundos fosse uma autoridade espiritual, essas pessoas não iriam entrar em choque, não iriam sair correndo, não iriam se desesperar. Mas por eles e por essas pessoas serem pessoas que não são autoridade espiritual, então Satanás se apoderou de uma vida próximo dessas pessoas e ninguém pôde fazer nada, porque o medo tomou conta deles, ao ponto de saírem correndo e deixar o homem ali se agonizando em desespero e o diabo matando ele aos poucos. E aí, pastor Giovanni, entra a seguinte pergunta: será que se dentro desse supermercado tivesse esse homem e essa mulher que está nos assistindo, vendo essa cena, será que esse meu amigo, essa minha amiga que está nos assistindo, será que não correria também? Ou teria capacidade para ajudar esse homem que estava agonizando e morreu diante de tudo e todos dentro do mercado, pastor Giovanni? Aí que tá, né? A falta da intimidade com Deus e de conhecer melhor o mundo espiritual. Tem gente que não acredita nessas coisas. Tem aqui, pastor, um vídeo que a gente pode colocar aqui, que vai mostrar muito bem isso. O rapaz estava trabalhando na roça e esse rapaz ele encontrou um trabalho de feitiçaria ali, um trabalho de macumba. E parece que ele pegou algumas coisas dali, uma bebida, e bebeu. E na mesma hora a entidade incorporou. Olha só, olha isso. Não, você pegou, você vai apanhar. Ele ia pagar um preço muito caro. Ele traz amanhã e deixa amanhã lá. Ele vai trazer ali 50 e deixar lá. As pessoas estão negociando com o diabo, ó. Ele vai devolver, ó. Ele despacha ali na estrada. Ele parou. Foi. Foi lá. Ele vai levar e põe lá. Vai embora, vai. Vai embora. Amanhã ele traz e põe lá. Isso é brincadeira. Olha aí, negociando com o diabo, né? O bicho rosnando e as pessoas negociando, né? Sabe. Desgraça. Agora ele sabe, ele vai pôr lá, vai embora. Amanhã ele traz e deixa lá a sua bebida. Vai, que ele traz amanhã e põe lá. Tem uma mulher na chamada de vídeo lá também. Tem uma mulher na chamada de vídeo. Vai cair, ele vai cair. Daqui a pouco ele fala, vou embora, vou embora. Ó, fica vendo, ó. E a mulher tá lá no telefone negociando, deixa ele trabalhar. Olha só o que o diabo faz com o homem. Ele não vai trazer com ela. Ele não vai trazer com ela. Você não vai embora? O diabo se diverte, né? Eu vou embora. Olha lá. Vou jogar o cavalo pra trás. Aí não volta mais não, que ele vai... Ó, eu vou embora, vou jogar o cavalo pra trás, olha só. Eu vou embora. Vou jogar o cavalo pra trás. Aí não volta mais não, que ele vai... Se segurar já sabe. Vai embora. Eu vou te cortar. Vai embora. Ele traz amanhã, não volta mais não. Em nome de Jesus. Ele amanhã ele traz. Na roça, mas não, nem tá trabalhando não. Ele vai trazer sua bebida amanhã. Que é lugar de trabalho. Vai embora. Deixa o cara em paz. Olha só o que ele vai fazer com o homem. Nossa Senhora. Olha que situação. E o mais triste, pastor Giovanni, é ver o tanto de gente ali, pessoas até falando de Jesus, em nome de Jesus e tal, mas falando no nome de Jesus, como fala assim uma coisa qualquer, né, sem autoridade nenhuma. Muita gente ali nessa situação, mas ninguém
que é uma autoridade espiritual. Até quem estava no telefone negociando com o diabo. Não existe negociação com Satanás. Não tem acordo, não tem pedido de favor, não tem pedido de deixa em paz, isso, aquilo. Isso daí é exatamente para quem não tem autoridade, para quem não é autoridade espiritual. Porque se tivesse uma pessoa ali com autoridades, que fosse uma autoridade espiritual, esse homem não passaria por essa situação tenebrosa que ele ficou após se dirigir e pegar uma bebida que estava em um trabalho que foi arriado e oferecido a um espírito do diabo. A Bíblia ela fala lá em Lucas 10 que eu acredito que nós temos que ter atrevimento espiritual. Jesus ele dá uma missão para os discípulos, e vocês vão em Decápolis, cidades, vão pregar. Pregue que é chegado o reino de Deus aos homens. A ordem de Jesus, pastor Claudinei, foi para que eles pregassem o evangelho. Sim. Só que, de repente, eles tiveram um atrevimento espiritual. Porque enquanto eles pregavam, apareceu alguém endemoniado. A ordem de Jesus foi para que pregasse, mas eles teve atrevimento e, no nome de Jesus, expulsaram o demônio, curaram as pessoas. É aí que eles voltam e vai se reunir com Jesus para contar o que aconteceu, e eles ficam todos empolgados. Jesus, você não vai acreditar. No teu nome, até os demônios foram embora. No teu nome, nós curamos as pessoas, né? E aí que Jesus solta essa, né? Eu via Satanás descer do céu como um raio, né? Jesus manifesta a sua grandeza. Eu estava lá no começo, eu vi quando ele desceu. E sobre esse mesmo diabo que desceu, eu vos dou poder sobre ele. Então ele nos deu poder, ele nos deu essa autoridade. Mas o que falta em muitas pessoas? Atrevimento espiritual. Atrevimento, autoridade, essa autoridade que o senhor está falando aí. Exatamente, e essa autoridade, pastor Giovanni, ela vem após a pessoa se dedicar na oração, no jejum, na obediência à palavra de Deus, se separar das coisas desse mundo, porque nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. Então, quando nós praticamos tudo isso, dentro de nós vem a manifestação de algo que na batalha espiritual nós damos o nome de ousadia. Quando o ser humano ele tem essa ousadia, então ele parte para cima, porque ele sabe que maior é o que está dentro dele do que o que está do outro lado lutando na vida das pessoas contra a vida dele. Por exemplo, esse povo que está aí dentro dessa roça, dá para perceber que é uma plantação, uma colheita de laranjas, né? Dá para ver? Esse povo que está nessa roça de laranja, ninguém aí tem a garantia de que o maior está dentro deles. Por eles não terem essa garantia de que o maior está dentro deles, então eles começam a negociar com alguém que eles sabem que tem mais força do que eles. Então eles dizem, por favor, vai embora, deixa o homem em paz. Agora nós estamos trabalhando, agora é hora de trabalho, deixa ele quieto. Amanhã ele vai trazer um litro de pinga e colocar lá na encruzilhada para te pagar onde ele foi mexer. Vai embora, deixa ele quieto. Quer dizer, essa negociação é a negociação de quem não tem ousadia, de quem está com medo, de quem está inseguro, de quem está incerto, de quem não tem a garantia de que o maior está dentro dele e dentro dela. Então, a pessoa olha e diz assim, quem está dentro desse homem é maior do que o que está dentro de mim. Então, em vez de eu partir para cima, eu vou tentar falar baixinho, tentar falar manso, porque vai que essa coisa ruim vem contra mim e me pega também. Vai que essa coisa ruim se levanta contra mim e entra no meu corpo também. Então, eu vou falar mansinho, bem educado com ele. E aí, Satanás começa a perceber que ali ninguém é autoridade espiritual e ele começa a dar essas gargalhadas compridas, começa a fazer todos esses trejeitos e aí, simplesmente, ele não foi embora. Ele apenas incubou dentro do corpo desse homem e jogou o corpo dele para trás. Mas ele não foi embora. Ele não foi embora porque o nome de Jesus não foi invocado ali. Ele só é repreendido em nome de Jesus. Ele não é repreendido em nome de santo nenhum da religião. Ele não é repreendido com galho de arruda de Guiné. Ele não é repreendido com sal grosso. Ele não é repreendido com trevo de 4 pontas. Ele não é repreendido com o Salmo 91 aberto, sendo mostrado para ele, não. Ele é repreendido na autoridade do nome do Senhor Jesus, através da vida de uma pessoa, dotada de ousadia essa que vem pela oração, pelo jejum e pela certeza de que maior é o que está dentro de nós do que ele que está atuando no corpo de outra pessoa. Vamos colocar um exemplo de autoridade aqui, olha. Esse aqui, ó. Olá, gente, Pai do Senhor. Presta atenção nesse vídeo agora.
o que esse rapaz vai tentar fazer com o pastor durante o culto. Ele chega lá na recepção, lá na porta da igreja, lá fora, tem as irmãs lá que o recepcionam e o convidam para entrar. Veja só na cintura dele que ele mexe na cintura, né? Daqui a pouco ele volta lá fora de novo, conversa um pouco com a recepcionista, aponta lá para o centro do altar, né? E a recepcionista o convida para voltar para dentro, para sentar, para assistir o culto, assistir a palavra de Deus. Veja só, ele vem, a irmã ajeita a cadeira para ele e ele senta bem na frente, né? De frente para o altar, para o púlpito. E ali por alguns minutos ele vai assistir, né? O culto. Agora, poucos minutos depois, ele sai lá para fora, né? Ele vem vindo aqui para fora e veja só, né? O que acontece. Ele chega na porta de saída da igreja, do templo, e analisa o ambiente lá fora. Parece que ele observa, ver se não tem polícia, ver se não tem algum guarda, como é que está o clima lá fora, né? E aí ele olha um pouco e agora ele vai voltar. Ali ele está pensando como ele vai atacar o pastor, como ele vai fazer, né? Você vai se impressionar com as imagens, o que esse homem vai tentar fazer com o pastor que vai ministrar a palavra. Ele senta na cadeira, correto? Ali ele assiste por alguns minutos o culto e olha só, agora a partir desse momento você vai ver que o pastor vai começar a pregar a palavra de Deus e olha o que acontece. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos esperamos al Señor en su venida? Esa es la idea nuestra. Terminar nuestros días con Cristo o estar listos para cuando el Señor Jesucristo nos llame a su presencia, levantando su iglesia aquí de la tierra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A cuánto nos ha hecho libres el Señor? Hay poder en el santo nombre de Jesús. Hay poder en el 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 nombre de Jesús. Observe, gente, que emocionante, que impactante. Você viu, pastor, a diferença? Então, exatamente, pastor Giovanni. Para todos que estão em casa, é simples, né? É muito simples de compreender quem é uma autoridade espiritual e quem não é uma autoridade espiritual. Eu ainda pregava na live de ontem, pastor Giovanni, e explicava que ninguém recebe autoridade espiritual. Essa pessoa se torna a autoridade espiritual. E nós percebemos a diferença de quem é e quem não é. Lá no meio da roça de laranja, nós percebemos que ali não tinha nenhuma autoridade espiritual. Naquele primeiro vídeo, dentro da loja de conveniência, onde estava funcionário e mais algumas pessoas, ali não tinha nenhuma autoridade espiritual. Mas nós percebemos que nessa igreja, o pastor, na hora que o homem se levanta com a faca na mão e parte para cima do altar, ele, dotado de autoridade espiritual, sendo uma autoridade espiritual, ele não pediu para os obreiros, vai lá, segura ele, corre lá, pega, não. Ele simplesmente utilizou dessa grandeza de Deus, dizendo, há poder no nome do Senhor Jesus. Há poder no nome do Senhor Jesus. E foi a palavra de ordem dita, há poder. E ele repetindo esse nome, há poder. Ele não disse a força, porque esse demônio que estava no corpo desse homem veio com toda a força. Mas o nome de Jesus não é forte, ele é poderoso, é mais do que forte. Então, ali caiu por terra, e os obreiros apenas tirou a faca, afastou a faca, ninguém tocou no corpo do rapaz, e ele continuou falando que há poder no nome de Jesus, para que essa libertação viesse a ser manifesta, e foi algo glorioso, porque diante de tudo e todos ficou escancarado, que quando nós somos uma autoridade espiritual, Satanás reconhece e ele cai por terra, pastor Giovanni. Vamos ver de novo aqui, ó. Hay poder en el santo nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús.
Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Você percebe aqui, ó, que a hora que ele levanta, ele vai para cima do pastor, mas ele depois perde o rumo, ó. Ele fica desnorteado. Acontece com ele o que aconteceu lá em Samaria. Não, em Samaria não, em Dotã, quando o rei da Síria mandou soldados prender Eliseu, e foi um exército numeroso prender Eliseu. E o moço de Eliseu ficou desesperado, olhou na janela, viu aquele monte de soldados, acordou o profeta. Profeta, acorda, profeta, porque nós vamos perecer aqui, nós vamos morrer. Mas o que está acontecendo? Tem um exército numeroso aí fora que veio para prender o senhor. Aí Eliseu olhou para ele e disse, fica tranquilo. Mas como fica tranquilo? Maior é o que está conosco do que o que está com eles. Mas como assim, profeta? Só eu e você contra um exército inteiro. E aí o profeta orou e disse, Deus, abre os olhos desse moço para que ele veja. E quando o moço olhou, havia um exército numeroso, mas não da terra, do céu, que estava cercando aqueles que cercavam o profeta. E aí, quando o profeta desce lá embaixo, porque o profeta orou, Deus, fere de cegueira esse povo, eles ficaram desnorteados, eles não conheceram o profeta. E olha só, aquele que foi que era para ser morto, agora está conduzindo aquele exército. Então, quando a gente tem autoridade espiritual, irmão, a gente tá sempre à frente, sabe? O diabo ele até tenta. Ele até tenta, mas ele não consegue, porque a gente logo percebe. Quem tem autoridade, sabe, espiritual, ele sente quando há... esse dia minha esposa estava orando de madrugada e ela disse, amor, eu ouvi alguns passos aqui em casa, um negócio assim, não é coisa boa. Eu orei e repreendi. E naquela mesma madrugada Deus me deu uma visão, então nós levantamos em oração e jogamos por terra esse mal, porque quando uma pessoa ela tem autoridade espiritual, ela tem essa sensibilidade, ela percebe quando ela está sendo atacada, sabe, pelo mundo espiritual das trevas, porque essa luta, irmão, ela é constante, não é lutar hoje e amanhã acabou, não é lutar amanhã e depois da manhã acabou, não, é todos os dias. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, não só hoje, mas amanhã também, não só amanhã, mas depois de amanhã também. E nós devemos ter essa autoridade espiritual. Diferente, Jesus ensinou seus discípulos isso, né? Veio um homem que o filho dele se jogava no fogo, né? Estava completamente demoniado, se cortava, se machucava todos, e os discípulos não conseguiram expulsar esses demônios. E aí Jesus veio e expulsou, e eles perguntaram, mas Jesus, por que nós não conseguimos expulsá-lo? E aí Jesus disse, porque a fé de vocês ela é pequena, vocês têm a fé pequena, mas, aleluia, glória a Deus, é uma questão de acreditar, de ter fé, de confiar. A primeira vez que eu comecei a trabalhar com batalha espiritual, eu fiz uma oração por libertação e caiu alguns demônios, eu disse, agora lascou, não vou conseguir expulsar esses demônios. A gente tem esse complexo, né, dentro da gente, mas de repente o Espírito de Deus disse para mim assim, eu estou contigo, vai nessa tua força. E eu estendi as mãos, pastor Claudinei, e expulsei vários demônios de uma vez só, com a ajuda da igreja, né? A igreja estava naquele momento de fé e nós expulsamos aqueles demônios. Então você precisa ter essa autoridade espiritual no seu dia a dia, sabe? A tua família, ela é constantemente atacada por demônios, os teus filhos, a tua vida é constantemente atacada, diariamente atacada. Mas, se você usar essa autoridade espiritual, que talvez você nem sabia, mas você está sabendo hoje que você possui essa autoridade espiritual, irmão, não tem para ninguém. Não é verdade, pastor? Exatamente, pastor Giovanni. E tem pessoas nos acompanhando que às vezes ela pode perguntar assim, mas como que eu posso identificar que Deus quer fazer de mim uma autoridade espiritual? Como que eu posso saber que Deus quer fazer de mim, quer me levantar na terra como uma autoridade espiritual? Não apenas como mais um irmão, uma irmã, que serve a Deus, mas como uma pessoa que está à frente, no sentido de autoridade espiritual. Como que eu posso saber? Primeiro, todo homem, toda mulher que Deus quer fazer dele e dela uma autoridade espiritual dessa terra, essa pessoa ela vive sofrendo constantes ataques das trevas.
Constantemente Satanás vai atacar você, vai atacar pessoas da sua família, constantemente ele vai trabalhar te atacando para tentar te desestabilizar e dentro desses ataques gerar em você a distração. Então, enquanto eu estou distraído, preocupado, por que a minha criança está tossindo muito, eu não estou focado em orar e jejuar e buscar a presença de Deus. Então, esses ataques acontecem por isso. Às vezes, começa a guerra financeira. Enquanto eu estou preocupado com a minha vida econômica, eu, então, não estou com a atenção voltada para esse outro lado espiritual. Então, os ataques vêm na vida sentimental, os ataques vêm em várias áreas da vida para tentar tirar o seu foco e você não focalizar no espiritual, porque se você não focar no espiritual, automaticamente essa autoridade não é manifesta em sua vida. Então, uma pessoa que Deus quer usar na face da terra, que Deus quer fazer desse homem e dessa mulher uma autoridade espiritual, um dos primeiros sintomas é os ataques do maligno. Outro sintoma, pastor Giovanni, são os olhares demoníacos. Como assim? Você que é uma pessoa que Deus te escolheu para ser uma autoridade espiritual, volta e meia você vai perceber que no supermercado tem pessoas te olhando com um olhar demoníaco, pessoa que você nunca fez nada para ele e para ela. Você vai estar no trânsito, vai ter pessoas que vai olhar para você com um olhar tão terrível que se você não clamar o sangue de Jesus, você vai até se sentir mal. Muitas das vezes você vai estar andando aí no centro da sua cidade, nas lojas, no calçadão da sua cidade, e vai ter pessoas assim que parece que vai estar te caçando no olhar, com aquele olhar demoníaco, com aquele olhar de morte, querendo, parece que te engolir. Já aconteceu isso contigo, pastor Giovanni? Pessoas te olhar com aquele olhar de morte, sem o senhor fazer nada para essa pessoa? Já aconteceu, pastor. Várias vezes na rua, como o senhor está falando aí, é dessa maneira. Outro sinal também que essa pessoa pode identificar que ela tá sofrendo um ataque espiritual ou ela foi escolhida para exercer uma autoridade espiritual, a questão ela dorme, a pessoa dormiu bem, não tinha nenhum problema, foi dormir feliz, tranquila, mas ela acorda angustiada, sem um motivo aparente, sabe? Aquela tristeza, uma angústia, sabe? Um desânimo. É uma pessoa que ela faz todo o serviço de casa com muita facilidade, uma pessoa bem animada, bem para cima, mas aquele dia ela não consegue fazer nada, sabe? Aquele peso, aquela fraqueza, aquele desânimo. Como o senhor disse, o filho começa a chorar, o marido está estranho, o marido está irreconhecível, está brigando. Aí a pessoa começa a se distrair com essas coisas, né? E em vez dela clamar a Jesus, ela começa a brigar com o marido, ela começa a brigar com o filho. E aí ela acaba perdendo aquela oportunidade, né? Esse prenúncio, né? Esse sinal de Deus para a vida dela. E isso também ocorre, eu já vivi experiências assim, quando algo grande da parte de Deus está para nos alcançar. E eu não estou falando apenas de uma vitória, de uma bênção, não. Estou falando de uma mudança de vida. Porque o diabo sabe quando você será atingido com a bondade de Deus. O diabo sabe quando você vai ser atingido com algo bom. Lembra de Daniel? Ele dobrou o joelho para orar, Deus enviou Gabriel, os demônios, o principado da Pérsia segurou a Gabriel com a resposta de Daniel. E depois de 21 dias que Deus envia o arcanjo Miguel, que libera o anjo Gabriel para entregar a resposta, né? Então, muitas pessoas, elas estão muito perto de um grande milagre. Muitas pessoas, elas estão muito perto de receber a bondade de Deus, a ponto de ter a sua vida completamente transformada. Mas elas perdem essa vitória porque o diabo começa a trabalhar no mundo espiritual. Não, Claudinei não pode receber essa vitória. Não, a Nara Mota não pode ser abençoada assim. Não, a Márcia Mendes, ela não pode ser abençoada assim. A irmã Helena Carneiro, não, essa aí também não pode. Então ele começa a jogar setas, a usar o filho, a usar o marido, a colocar, sabe, aquela nuvem densa dentro de casa, aquele peso espiritual, e aí a pessoa acaba perdendo a bênção porque ela vai gritar, ela vai xingar, ela vai rebater. Quando ela deveria entrar no quarto e batalhar. Diabo, eu sei que é você que está impedindo eu de receber algo grande. Eu sei que é você que está limitando a minha visão. Mas em nome de Jesus, eu te repreendo agora. Eu te repreendo. Eu aprendi isso, pastor Claudinei. Quando eu levanto, sabe, tem dias que eu levanto assim, eu falo, meu Deus, o que é isso?
que peso, que desânimo, eu preciso gravar, eu preciso produzir, eu preciso fazer visita, mas a vontade é só de ficar deitado, de ficar ali amuado. Eu falo, não aceito isso, em nome de Jesus, eu repreendo toda a força satânica que bate retirado da minha vida, da minha casa, em nome de Jesus. E aí, pastor, a gente dá a volta por cima. Exatamente, pastor Giovanni, muito bem colocada essa questão que o senhor acabou de dizer. A pessoa dorme bem e ela acorda mal, acorda numa situação totalmente ao contrário daquilo que ela deitou. Outro sintoma também, dentro do que nós estamos citando aqui, o quarto sintoma também, que identifica que Deus ele quer nos usar como uma autoridade espiritual, é o cansaço. Tem pessoas que Deus quer usar ele e ela como autoridade espiritual, mas é um cansaço, pastor Giovanni, que parece assim, que tem um dreno nas juntas dos seus nervos, na junta do seu corpo, um dreno no oxigênio da pessoa, que parece assim que você não tem força, não tem inspiração, não tem ânimo para nada, você não tem inspiração para trabalhar, não tem inspiração para lutar, não tem inspiração para batalhar. É um cansaço, uma fadiga, conforme o senhor acabou de citar instantes atrás, que a vontade é só de ficar deitado, é como se fosse um desânimo. Tudo isso é o quê? Isso são sintomas e sinais de que Deus quer te usar como autoridade espiritual e Satanás está trabalhando, drenando as tuas forças, as tuas energias, para você não se movimentar na presença de Deus, porque a falta de movimento espiritual gera a apatia e automaticamente a falta de autoridade. Para mim ter autoridade, eu tenho que me movimentar, eu tenho que fazer acontecer. E Satanás trabalha drenando as nossas forças. É um cansaço, um sono. Quando vai orar, começa aquela abrição de boca, aquela vontade de se espreguiçar, de se esticar todo, aquela coisa terrível, uma inquietação, aquela nuvem negra, que a pessoa sabe que esse cansaço não é normal. Uma abrição de boca, a pessoa abre tanto a boca, pastor Giovanni, que chega a correr lágrimas, chega a lacrimejar de tanto que ela abre a boca. Você diz, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? É a força do mal trabalhando para drenar as energias, porque Satanás sabe que Deus deseja fazer desse homem e dessa mulher uma autoridade espiritual nessa terra, pastor Giovanni. É verdade, pastor. O senhor falou tudo e mais um pouco. Esse cansaço também, todas as vezes que eu oro por libertação, que a gente trava essa batalha espiritual, a gente sai do altar cansado, né, pastor? Esgotado, né? Esgotado. E é um cansaço que pesa nos ombros. E aí a gente tem que consagrar nossa vida, tem que orar, porque o inferno fica completamente furioso. Nós estávamos em uma live um dia aqui no canal Povo da Fé, lá no canal Povo da Fé, né? E nós tivemos uma audiência de 9.000 pessoas nos assistindo ao vivo. Pensa que o diabo fica feliz? Pensa o que é colocar 9.000 pessoas dentro de uma igreja para ouvir a palavra. O diabo não fica feliz. E nós estávamos pregando para 9.000 pessoas. E depois daquela live, houve retaliações de pastor. Até o pastor Claudinei falou para mim, olha, pastor, depois daquela live lá, rapaz, olha, para mim me recuperar deu trabalho, né? Foi pesado. Mas a gente não ora por libertação e não prega porque não é porque a gente quer, porque a gente foi chamado para isso. E a gente está aqui para obedecer o ID do Senhor, né? E quando a gente faz isso, a gente está reconhecendo a autoridade que Deus nos deu na terra, né? Para expulsar demônio, para libertar vidas que estão cativas. Quantas pessoas já não foram libertas aqui através do Ministério Milagres Extraordinário? Quantas pessoas já não foram libertas através do canal profético Povo da Fé? Muitas vidas foram libertas. E outras tantas serão, porque nós não vamos voltar para trás, nós não vamos retroceder. Eu tenho certeza que após essa live, retaliações virão, mas nós vamos continuar. Nós vamos permanecer, porque nós fomos chamados para isso, não é, pastor? Exatamente, nós não vamos negar a convocação, a chamada de Deus em nossa vida, simplesmente por causa de estar amedrontado com a retaliação. Até porque servindo a Deus tem luta, e não servindo a Deus tem luta. Então, é melhor enfrentar a luta servindo a Deus, é melhor enfrentar a guerra servindo ao Senhor. Agora, uma coisa é certa, pastor, Deus, ele dá, né, essa indicação. É claro que nem todos sabem, muitos estão sabendo aqui agora o porquê desses sintomas. Esses sintomas é porque Deus quer te usar como autoridade espiritual nessa terra. Agora,
fica muito mais fácil, pastor Giovanni, vencer todos esses ataques, todas essas batalhas, todos esses sintomas, quando nós estamos pautados na oração e no jejum. Quando a nossa vida está disciplinada na oração e no jejum. O jejum é a atitude mais espiritual que o ser humano possa praticar na face da terra. Não existe atitude mais espiritual do que o jejum. Por quê? Porque o jejum nos desconecta da terra. A única coisa que conecta eu e todos os seres humanos aqui a esse planeta Terra é a comida e a bebida. Se eu não como, se eu não bebo, eu estou na terra, mas eu não sou da terra. Porque não tem nada da terra dentro de mim. É a comida e a bebida que me faz eu ser dessa terra, porque a comida e a bebida, estando dentro de mim, eu sou da terra. Porém, quando eu estou vazio da comida e da bebida, então eu estou na terra, mas eu sou um ser espiritual. Por isso que os demônios detestam um homem e uma mulher de jejum, pastor Giovanni. Pastor, tem muita gente que às vezes não acredita, brinca com esse tipo de coisa, mas o diabo, se a pessoa der legalidade, ele tem poder de tirar a vida da pessoa, não tem? Com certeza, com toda certeza. Como aconteceu com esse moço aqui, eu tenho uma matéria para colocar aqui, ó, vou colocar na tela para vocês. Olha, dá uma olhada. Deixa eu ver. É aqui mesmo. Desde criança, ele é possuído por um espírito mau, uma coisa que, inclusive, é hereditária, da avó para a mãe, da mãe para ele, para todo mundo. Olha aí. E que... Vou colocar de novo. Ouve só que o rapaz está falando aqui. Maldição hereditária, que passa de família, parente para parente. Olha só. Desde criança, ele é possuído por um espírito mau, uma coisa que, inclusive, é hereditária, da avó para a mãe, da mãe para ele, para todo mundo. E que ele não sabe explicar bem o que aconteceu, mas ele foi movido por esse espírito mau que o levou a praticar esse triplo homicídio. Segundo ele primeiro matou a mulher no terreiro da casa, arrastou a mulher para casa, matou o menino, tudo no estrangulamento, tudo com as mãos, né? Que isso foi entre noite e madrugada. E a mãe dele, ele não diz o que aconteceu, mas ele diz que ele matou a mãe também. Ela foi encontrada na estrada que leva lá à residência dele. Doutor, ele tem alguma antecedência? Tem, nós levantamos agora, ele tem um estupro de vulneráveis na comarca de Recife. Você viu aí, pastor? Pois é, pastor Giovanni, aí muitas pessoas não credibilizam, mas isso é um espírito, conforme até eu acredito que deve ser o delegado, ou o advogado dele, ou algum investigador falando aí, é claro a maldição hereditária acompanhando esse rapaz. Aí você me diz, pastor, mas maldição hereditária não existe, meu amigo, como que hereditariedade não existe? Se até a medicina, se até a ciência acredita na hereditariedade, não é questão da apenas simplesmente o evangelho. A ciência acredita na hereditariedade. Prova é, pastor Giovanni, que quando nós vamos fazer um exame, a enfermeira secretária do médico vem antes com a prancheta fazer uma sabatina. Nessa sabatina, essa enfermeira nos entrevista em cima da nossa hereditariedade. Ela chega e pergunta, escuta, você tem algum antecedente, algum parente que tem diabetes na família? Você tem alguém na família que sofre do coração? Tem alguém na família que teve infarto? Tem alguém na família que teve derrame? Tem alguém na família que tem problema de trombose? Começa a fazer perguntas. Tem alguém na família que tem problema com certos tipos de medicamento? Você tem problema com medicamento? Quer dizer, essa sabatina que é feita referente aos nossos antepassados, nada mais nada menos do que uma herança genética. E essa herança genética também acontece na vida espiritual. Tem pessoas que herdam o vício da bebida de parentes. Tem pessoas que herdam o vício das drogas de parente, herda a criminalidade de ser bandido, de ser assassino, de ser estuprador, herda o problema na vida sentimental. A avó dela teve um casamento detonado, um casamento fracassado, que o avô sempre espancava a sua avó e vivia nos cabaré com as amantes. Aí, lá, de repente, veio o pai e a mãe, o casamento do pai e da mãe se acabou em nada, porque o pai também vivia se envolvendo com as amantes. E hoje ela é uma mulher que casou, mas nunca foi feliz na vida sentimental, porque essa herança maligna está aí. O marido dela agride ela, e o casamento é uma turbulência, é um tormento, e percebe que, quem sabe, na vida dos filhos é a mesma coisa. O que é isso?
maldição hereditária, ação demoníaca que precisa ser quebrada através da autoridade espiritual que vem da parte de Deus em nossas vidas, pastor Giovanni. Então, eu estou procurando aqui, enquanto o senhor fala, tem um ator, eu não sei se é o Jet Li, deixa eu ver se é o Jet Li. Não, o Jet Li ainda está vivo. Ele já morreu, é um ator, se vocês souberem aí no chat, mas é um ator de Kung Fu, né? Muito, muito conhecido, muito popular, mas me fugiu o nome agora da memória, da mente. Não é o Bruce Lee, não. Bruce Lee, eu acho que é esse, deixa eu ver aqui. Bruce Lee. Deixa eu ver se é esse aqui, ó. É ele mesmo. Ele morreu no set de filmagem de uma maneira muito estranha. Sim. Aqui, ó. Tem até uma matéria aqui, ó. Vou colocar na tela para vocês verem. Aqui. Ó. A maldição da família Lee. As tristes mortes de Bruce e Brandon Lee. Eles morreram da mesma forma. O pai morreu no set e o filho também. Exatamente. Exatamente. De uma forma estranha. Um acidente. O filho parece que o revólver era bala de festim, mas tinha uma bala de verdade no revólver. É como se fosse uma roleta russa, né? Tinha no revólver 5 balas de festim e uma bala verdadeira, né? E exatamente a verdadeira saiu e atingiu o Brandon Lee e o matou na produção do filme. E isso, tem outros mistérios aqui, tá? Não é só isso, não. Que levaram vários sites, ó. Nós estamos falando aqui de um site completamente sério, né? Um site completamente respeitado. E outras, até aquele que faz documentário, eu esqueci também o nome aqui, mas é um canal, alguma coisa Channel, que só faz documentários, fez um documentário sobre a história do Bruce Lee e do seu filho, envolvendo essa questão da maldição hereditária. Então, para quem não acredita, tá aí. E eu sempre digo no meu canal, né? Contra fatos não há argumento, e o pior cego é aquele que não quer enxergar. Exatamente, pastor Giovanni. E a maldição hereditária, ela existe. Muitas pessoas, elas não acreditam que a maldição hereditária existe, que isso é apenas uma conversa, uma falácia, mas se nós formos observar, na Bíblia Sagrada, há exemplos de maldições hereditárias que precisou de oração para a maldição ser quebrada, pastor Giovanni. Aí muitas pessoas dizem, como assim? Deixa eu explicar para você. A Bíblia diz que Sara, mulher do pai Abraão, era estéril. Sara era estéril. Abraão e Sara orou a Deus e automaticamente Deus deu Isaac. Isaac casou e Rebeca era estéril. Precisou Isaac orar para Deus lhe dar um filho. Quando Deus deu o filho, veio os 2 irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. Quando Jacó casou, Raquel era estéril. E assim foi indo. Essa maldição foi quebrada na vida de José, que serviu a Deus e resistiu o espírito que trabalhou para essa maldição continuar. Como que esse espírito trabalhou? Tentando levar José a cair em pecado com a mulher de Potifar. Quando José resistiu àquele demônio que estava na vida da mulher de Potifar, ali José quebrou a maldição da esterilidade na sua família e dali em diante as gerações vindouras dessa linhagem foi abençoada pelo Altíssimo Deus, pastor Giovanni. Meu pastor, eu gostaria que o senhor também, com a sua experiência aí em libertação, a gente pudesse falar um pouco sobre casamento, pastor, porque o que está acontecendo agora no mundo gospel, tá? Eu falo principalmente desses casamentos novinhos, como o da Isadora Pompeu. Ela casou e durou uma semana o casamento dela. Pois é que na realidade, pastor Giovanni, muitos gospel dos dias atuais, a maldição entra na vida deles, porque simplesmente eles, embora faz o uso da palavra de Deus, frequentam igrejas, falam de Jesus, mas o desejo deles é de viver conforme os ímpios vivem, conforme os seculares vivem. Eles falam de Jesus, mas querem viver como os seculares.
E a vida dos seculares está debaixo da maldição. A vida dos seculares está debaixo da praga. A porta está aberta por mal entrar e sair a hora que quer. E essas pessoas simplesmente está no evangelho, mas deseja viver como os seculares. E aí a maldição entra. Por isso que nós vemos o grande avanço, o grande número de separações, de intrigas e de confusões nos casais, porque embora a pessoa está dentro de uma igreja, mas o desejo de viver é embasado na vida dos ímpios. E aí a maldição predomina, pastor Giovanni. É verdade. É muito triste tudo isso que a gente vê, as pessoas dando lugar mais ao diabo do que a Deus e não medindo os frutos das suas consequências, as consequências das suas ações, né? Porque tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E hoje, pastor Claudinei, principalmente aqui, eu recebo muitas pessoas, não sei, eu acho que o senhor também deve atender muitas pessoas aí, mas o que eu mais me deparo aqui é com maldição no casamento. O marido entrega as bebidas no braço da amante, a mulher lutando, a mulher não quer desistir do seu casamento, do seu marido, mas vive essa vida, sabe? Não consegue, o marido está preso. O que fazer numa situação dessa? Que o marido não liga mais para a esposa, vive no bar bebendo, está nos braços da amante, ou vice-versa. Tem uma mulher mesmo aqui, que eu tenho orado por ela, estamos fazendo campanha, mas o marido saiu de casa, está morando com a vizinha, com a mulher que mora na frente da casa. Olha só a situação. Todas as vezes que a mulher olha pela janela, o marido dela está com a vizinha. Ele saiu de casa e está morando com essa vizinha. Entende? Então, a situação, o que a gente fazer numa situação como essa? Muitas das vezes, pastor Giovanni, essa maldição tem entrado. Eu sei que tem gente que está aqui que, quem sabe, não vai gostar do que eu vou dizer, mas nós temos que falar não que as pessoas gostam, nós temos que falar aquilo que resolve e que traz a cura. Muitas das vezes essa maldição está se alastrando, vamos dizer, a nível de Brasil, e um dos portais abertos na vida das pessoas para essa maldição predominar no casamento é a musicalidade. É a musicalidade que as pessoas ouvem, é a musicalidade que as pessoas prestigiam. Hoje em dia, não existe mais, pastor Giovanni, o respeito dentro da musicalidade. As músicas hoje em dia falam escancaradamente a respeito de que a amante é mais interessante do que a esposa. O amante é mais carinhoso do que o marido, né? A traição é algo mais prazeroso do que o ato conjugal, né? A vida, o triângulo amoroso é algo mais muito aventuroso do que você viver cuidando dos seus filhos e do seu cônjuge. Então, essa musicalidade diabólica, misturado com tudo que vem através das mídias, quer seja da televisão, de internet, agregado com o evangelho que é proibido proibir, esse evangelho liberal, toda essa parafernália, toda essa bagunça, qual a finalidade? Desestruturar e desestabilizar a família. Essas músicas que tem hoje em dia falando que o amante é mais interessante do que o marido, que o triângulo amoroso é uma aventura muito mais gloriosa do que você viver diante do seu cônjuge, que você jurou perante a autoridade, que é o juiz, que você seria fiel até a morte. Essa pregação que vem através da musicalidade tem levado como uma enxurrada as famílias à destruição. Hoje em dia, as pessoas já desprezam, já não prezam mais pelo casamento. Para que casar? Para que casar se eu posso viver como casado sendo solteiro? Para que eu vou me enrolar na justiça, né, fazer um documento de casado, se eu posso simplesmente ajuntar com ela ou ajuntar com ele, ter uma experiência como marido e mulher, e se não der certo, vai cada um para o seu lado. Pelo menos não tem complicação de ficar indo na justiça, gastar dinheiro com documento. Essa liberalidade que vem através da musicalidade, através dos filmes, através das novelas, através daqueles que pregam esse liberalismo, essa libertinagem, tem levado as famílias a isso. Hoje em dia, se nós formos olhar, os casamentos dificilmente duram mais aí do que 5, 7 anos. Nos primeiros 7 anos já se acabam em nada. Se nós formos olhar para os nossos antepassados, eles viviam juntos até a morte. E pessoas que não casaram dentro de uma igreja,
pessoas que não casaram diante de uma religião, mas que simplesmente se respeitaram, se amaram até a morte. Coisas que não acontecem nos dias atuais por falta do respeito, que vem principalmente através da musicalidade e do desejo dessa libertinagem, pastor Giovanni. Glória a Deus. O senhor agora falou tudo e me fez lembrar daquele vídeo da Sara Shiva, que ela fala justamente sobre isso. Acho que é bom a gente colocar aqui, né? Exato, exato. Interessante. Porque a musicalidade, pastor Giovanni, é um inferno na face dessa terra. Eu estou dizendo a musicalidade, essa música apresentada nos dias atuais, essa música tocada quando você vai nas lojas comprar uma roupa, quando você vai pagar um crediário, quando você vai aí numa lotérica da sua cidade, quando você vai no supermercado, essas músicas, esse sertanejo universitário, né? Esse sertanejo, essa batida, essas pisadinhas que eles dizem, esse funk, essas batidas, tudo isso é para gerar a destruição na base chamada família. E aí as pessoas sonham com a família abençoada, mas uma musicalidade dessa daí, que é um grande portal das trevas, está tendo livre acesso na vida dele e na vida dela. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, que é muito interessante e linka muito bem com o que o pastor Claudinei está falando. Olha só. Promíscua, uma mulher perdida, uma mulher completamente promíscua, uma mulher que não tinha princípios. E de repente eu me apaixonei por Jesus e eu abracei e eu não tinha muita sabedoria para falar, então eu dizia, isso é do diabo. E as pessoas falavam, você é louca. Isso aqui que você está fazendo é errado. Eu não tinha sabedoria para falar. Mas aí eu tive a oportunidade de conhecer uma igreja, que eu fiquei 16 anos nessa igreja, eu já sou convertida hoje, em 2016 faz 18 anos que eu sou convertida, e eu fiquei ali naquela igreja sendo discipulada por mais ou menos 5, 6 anos, e depois fui enviada como missionária, porque eu sentia chamada de Deus muito forte para o ministério. E abandonei o trabalho secular, a música secular, o trabalho no mundo, porque eu não aguentava mais aquele trabalho. Durante 5 ou 6 anos eu trabalhei no mundo, no secular, na música do mundo, e ao mesmo tempo eu era cristã. E era insuportável aquilo ali. Porque eu comecei a ter visões, eu comecei a ver que a música não foi criada para dar prazer ao ser humano, que a música ela vem ou do céu ou do inferno. E você vai encontrar textos bíblicos que mostram isso, principalmente em Isaías capítulo 11, ali verso 14, mostra que o diabo, ele caiu e Deus não tirou dele o poder de fazer música. Ele levou consigo a música dele para o inferno porque Deus permitiu. E ali foi muito forte para mim aquela revelação, porque eu entendi que não tem como negociar a adoração. Ou a sua boca canta um louvor a Deus, ou vai cantar um hino do inferno. E muitas pessoas não sabem disso. E Deus teve que pegar uma mulher no Brasil, falar sobre isso. Eu fui a primeira pessoa no Brasil a pregar sobre isso. Eu prego isso há 12 anos, eu tenho 12 anos já que eu carrego um ministério missionário. Tenho uma maneira de trabalhar que é muito chocante, porque eu não cobro nenhum valor para pregar. E levo essa mensagem de santificação do altar. Muitos não entendem, falam, ah, não, mas é só música, é só música. Eu falo, não, você é um templo. Dentro de você, na sua mente, tem um playlist. E se você tem músicas que ficam tocando e que não celebram a Deus, dentro de você tem um altar. E dentro de você estão tocando músicas que não invocam o Senhor. E é por esse motivo que muitos crentes não rompem, não mudam de vida, porque não removem a adoração contrária. E Deus tem me levado a pregar isso em muitas nações, a falar sobre santificação, sobre a importância de você ser alguém que vive para Deus, que entende que você é o templo do Espírito Santo e não permitir adoração contrária dentro de si. Agora imagine isso, né, pastor? Uma pessoa que nasceu na música secular, filha de cantores de música secular. Qual o nome dos seus pais mesmo? O meu pai é Pepeu Gomes, conhecido no Brasil como um dos maiores guitarristas do Brasil, e a minha mãe, a Baby do Brasil. Antigamente ela se chamava Baby Consuelo e depois trocou o nome para Baby do Brasil, que é uma das maiores intérpretes de música popular brasileira, né? É uma grande cantora, e eles têm uma carreira muito respeitada na nação brasileira.
Imagina, Deus pegar uma pessoa que nasceu ali, né? Para quem não conhece, a minha mãe, ela foi a primeira pessoa a cantar em um trio elétrico no Carnaval da Bahia. Uau. Ela começou a cantar, não existia, ninguém cantava. Era só instrumental os trios elétricos do Carnaval de Salvador, da Bahia. E a minha família tem história com a música secular. Então Deus pegou alguém da música secular, uma linhagem familiar de músicos, salvou e transformou essa pessoa num atalaia e num porta-voz para falar para as nações. Queridos, a música não existe para dar prazer ao homem, a música existe para agradar a Deus. Você não pode brincar com esse assunto. Ou você é de Deus, ou você é do mundo. Consagre o teu ser. E aí, isso é uma revolução, é uma mudança cultural, é um choque cultural muito forte, porque é uma cultura celestial que vem para a Terra para falar para as pessoas do mundo. Queridos, a cultura verdadeira está no céu, ela é eterna. Nós não podemos negociar esse assunto, não dá para relativizar a adoração. É interessante, né, que quando uma pessoa escuta uma música secular, existem muitas tendências que uns vão beber, verdade, outros vão chorar de tristeza, porque há uma diferença entre chorar de alegria e de tristeza, né? Ou vão ficar arrasados, vão entrar em depressão e alguns até que se matam. Sim. Então, porque a gente vê uma influência maligna nisso aí. Sim. É interessante, e quando alguém está louvando a Deus, ninguém chora de tristeza. Verdade. Ninguém vai beber. Pelo contrário. Ninguém vai ficar em depressão. Sim. E a gente vê que ninguém vai se matar também. Pelo contrário, vai se alegrar. Exato. Vai levantar, não? Exato, porque, como diz lá em Isaías, capítulo 14, verso 11, eu já mencionei, só corrigindo, eu não tenho certeza se eu mencionei, porque às vezes eu esqueço. É muito versículo, graças a Deus, a gente lendo, né? A gente vai decorando. Lá em Isaías 14, 11, mostra: derrubado está na cova, ou no inferno, ou no céu, depende da tradução, a tua soberba, falando do diabo, e também o som da tua harpa, o som da tua música. Por baixo de ti uma cama de vermes, e os vermes são a tua coberta. Então fala dele ali num local, no inferno, onde Deus lançou ele e deixou ele levar com ele a música dele. Lá em Ezequiel 28, nós também podemos ver a partir do verso 12 de Ezequiel 28, que mostra quem ele era. Ele era o primeiro ministro de música do céu, ele tinha vestes sacerdotais. E ele, inclusive, se não me engano, no verso 14, eu não me lembro se é 13 ou 14, fala que no dia que ele foi criado, os primeiros instrumentos musicais e a primeira veste sacerdotal foi criada no céu. Ou seja, ele foi, de fato, o primeiro ministro de música do céu. Quando Deus o expulsou, ele levou consigo a música dele para o inferno. Então, nós estamos numa dimensão terrena, nós temos a inspiração do Espírito Santo do céu e temos também, infelizmente, vindo para a nossa dimensão do inferno, inspiração para os servos do diabo, ou para aqueles que são ignorantes. Então o problema é que muitas pessoas não sabem. A melodia pode ser bonita aos ouvidos, mas dentro da melodia há um código espiritual que é liberado algo ou do céu ou do inferno. Não é a letra que ministra, pastor. Muitos estão errando porque acham, se eu trocar a letra... Não. A combinação melódica, ela é como se fosse uma senha espiritual. Ela vem por inspiração. Inspiração é espírito. Então é muito perigoso ouvir música que não veio de uma inspiração divina. A segurança é ouvir ministros que recebam as músicas deles, que tenham o Espírito Santo na vida deles, ouvir do próprio compositor. Quem é o compositor? Ele é servo de Deus, ele é cheio do Espírito Santo, então aquela música com certeza veio do céu. Eu tive experiências, por exemplo, quando eu era do mundo. Uma vez eu fui a um show, eu era ímpia, incrédula, eu fui a um show, eu tinha um namorado do mundo, eu fui a um show daquela cantora que faleceu, a Whitney Houston. E no meio do show da Whitney Houston, lá na apoteose no Brasil, no Rio de Janeiro, no meio do show ela falou, agora eu vou adorar a Jesus. E começou a cantar Jesus loves me, yes, he loves me. E ali, eu e aquele homem que não era crente, nós começamos a chorar. E nós não entendíamos por que estávamos chorando tanto. Era porque aquela música que ela estava cantando veio do céu. E aquela música começou a entrar e quando nós olhamos, as pessoas estavam chorando. E a música, ela tem o poder de entrar em você.
Essa tem sido a mensagem mais negligenciada na nação americana. Aqui nos Estados Unidos, também em outras nações, você tem visto igrejas americanas que tocam música do mundo no altar. Essa tem sido a mensagem mais difícil de se pregar. E é por isso que a maioria dos ministros de música de Deus se desviam e se tornam músicos do mundo. Uau. Porque não dá para relativizar a adoração. Você pode relativizar outras coisas. Você pode quebrar a consagração de uma comida. Você pode quebrar a consagração maligna de uma roupa, mas você não pode quebrar a consagração de uma coisa que já veio, subiu do inferno para cá. Não tem como. Se nasceu do inferno, você não pode usar. E a adoração ou é para Deus ou é para o diabo. Não existe em cima do muro, né? É muito forte, não é, pastor? Forte demais, pastor Giovanni. E é o que nós estávamos falando aqui há minutos atrás. Então, essa musicalidade é um dos portais para a destruição da família, embasado naquilo que o senhor fez a pergunta. Embasado, um dos portais para maldição entrar na família, para os demônios terem legalidade, para destruir a família, destruir a nossa juventude, para despertar a sexualidade de crianças, né? Nós percebemos que nos dias atuais, há criancinha de 5, 7, 8, 10 anos, usando roupas sensuais. Aí você diz, mas por que a criancinha está usando isso? Por causa das músicas. Porque aí a criancinha, ela tem já a mentalidade de se embasar e se sentir o novinho e a novinha, que é citado nas músicas. E dentro disso, vai despertando a sexualidade, vai despertando o lado erótico, o lado carnal das pessoas, e é isso que a sociedade tem vivenciado. E tudo isso são portas de maldições para destruir a vida das pessoas. E é aí que precisa, pastor Giovanni, entrar um evangelho vestido e revestido de autoridade e não apenas um blá, 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 como nós vemos nos dias atuais. É verdade. Pastor Claudinei, seria legal depois a gente fazer uma outra live, um tutorial para as pessoas. Eu sei que acho que a palavra tutorial não faria muito sentido, mas como as pessoas devem se preparar para receber essa autoridade, né? E principalmente para descobrir que tem essa autoridade, né? Como eu já disse aqui, a gente deu algumas dicas que o atrevimento espiritual é algo que todos nós deveríamos ter. Tem muita gente que fica no 6 horas, o pastor Claudinei ora por mim, pastor Giovanni ora por mim. E aí você vê aquele filme Quarto de Guerra, que a mulher vai para cima. Ela tá ali no quarto orando, e de repente ela se levanta e ela coloca o diabo para correr. Você já assistiu esse filme? Quarto de Guerra? Muito forte, muito forte. A mulher levanta e fala, Satanás, acabou o teu reinado aqui na minha casa, vai embora. Ela abre a porta da casa dela como se ela estivesse falando para alguém físico ali. E ela fala, vai embora agora. Eu falei ainda ontem, pastor Giovanni, que o senhor tocou num assunto muito importante, a gente fazer, como se fosse, como o senhor mesmo diz, um tutorial, um podcast, né, de perguntas e respostas, para orientar as pessoas de como receber essa graça de ser uma autoridade espiritual na presença de Deus, e também, né, como vencer essas batalhas espirituais. Eu ainda citei da ontem, interessante que a pastora que está falando aí, que falou no vídeo, ela citou algo que eu falei ainda ontem. Eu disse que o mundo espiritual, ele é regido por códigos, pastor Giovanni. O mundo espiritual, ele trabalha com código. O mundo espiritual não é grito, o mundo espiritual não é pulo, o mundo espiritual não é regalado de olho, não é rodopeio, não é aviãozinho, nada disso diz respeito ao mundo espiritual. O mundo espiritual trabalha com códigos, com senhas, códigos silenciosos que diz respeito a comportamentos e não a fala, a atitude ou algo semelhante. Como nossos pais, eu ainda disse ontem, como nossos pais faziam quando nós fazíamos arte. Quando nós fazíamos arte, nosso pai e nossa mãe não precisava gritar com a gente. Eles só olhavam e a gente já entendia o código que logo mais a surra estava vindo. Assim é no mundo espiritual. O mundo espiritual trabalha com códigos. E se nós descobrirmos esses códigos, automaticamente coisas grandes estarão acontecendo. A música, por exemplo, é um código. A música é um código que diz quem nós queremos dentro da nossa casa. Quem eu quero dentro da minha casa?
quem eu quero dentro da minha casa, eu vou chamar embasado na música que eu estou ouvindo. Então eu começo a ouvir música de amante, música de infidelidade, música de triângulo amoroso, música de sofrência, isso, aquilo. O que eu estou trazendo? Eu estou trazendo o Zé Pilintra para dentro da minha casa, que é o espírito da bebedeira. Eu estou trazendo as pombagira, que é o espírito da traição, que é o espírito do adultério. Eu estou trazendo os tranca-rua, que é o espírito da malandragem e das conversas macias para tentar seduzir os outros. Eu estou trazendo o Exu da meia-noite, que é o espírito que faz a pessoa perder o sono pensando em outrem. E eu estou trazendo tudo isso através do quê? Do portal que eu abri com essa musicalidade que muitos chamam de sofrência, que muitos chamam de sertanejo universitário, que muitos chamam de música romântica para a gente ouvir e sentir amor do coração, quando na realidade são códigos que nós estamos praticando para trazer o inferno para dentro da nossa casa. Pastor, eu falo muito sobre a programação preditiva, né? E as trevas usam muito bem isso, que vem filmes, novelas, músicas, jornais. A programação preditiva, ela vem para normalizar algumas coisas. Por exemplo, antigamente, na década de 90, se você visse duas pessoas do mesmo sexo de mãos dadas na rua, o choque era maior do que hoje. Hoje, até a gente, nós também fazemos parte, somos reprogramados diariamente, porque o nosso cérebro, ele capta, mesmo que você não está prestando atenção naquilo, mas o teu cérebro, o teu cognitivo vai recebendo essas informações. Então, hoje está muito mais tranquilo, entendeu? Então, as trevas usam muito bem as mídias para normalizar essa agenda de gênero, né, esse novo modelo de família e tudo mais. Até o incesto está normalizando. E através dessas músicas, o adultério está sendo normalizado. Já tem casais que a mulher aceita o marido se deitar com outra mulher ou vice-versa, porque é legal, é saudável para a relação. E essas músicas ajudam isso a ser normalizado, e vai chegar um tempo, sabe, que o mundo vai se tornar uma verdadeira Sodoma e Gomorra. A promiscuidade vai ser normalizada. Exatamente. E tudo isso é o liberalismo. Por exemplo, a musicalidade hoje no Brasil, tem música que é feita em homenagem às fábricas de cerveja, tem músicas que são feitas em homenagem à traição, à prostituição, só para as pessoas entenderem como que a maldade atua. No idioma árabe, né, na língua árabe, pastor Giovanni, a palavra que nós chamamos... aqui no Brasil, quando a pessoa vai beber bebida alcoólica, ela diz, eu vou tomar um gole, né? Já viu pessoas falando, eu vou tomar um gole? Eu vou sair para tomar um gole, para dar uma refrescada. No árabe, essa palavra gole, ela vem do Oriente Médio para o Brasil, né? E ela se encaixou na língua portuguesa como gole. Porém, no Oriente Médio, essa palavra gole tem o nome de algolef. Algolef significa demônio. Então, quando a pessoa diz, eu vou tomar um gole, ela está dizendo, eu vou tomar um demônio, eu vou ingerir um demônio para dentro de mim. É por isso que enquanto a bebida está dentro do seu recipiente, ela é apenas um líquido. Mas a partir do instante que ela entra para dentro do organismo, ela cria vida, ela cria força ao ponto que faz a pessoa tomar atitudes descontroladas, que faz a pessoa agir de uma forma que ela não lembra do outro dia, que faz a pessoa cometer acidente, que faz a pessoa praticar as maiores atrocidades. Enquanto estava dentro do seu frasco, dentro do seu recipiente, era apenas uma bebida. Mas quando entrou para dentro em forma de um algolef, em forma de um demônio, criou vida e controla as faculdades mentais da pessoa ao ponto que marido trai mulher, mulher trai marido. Você pode ver que nessas festinhas onde há bebedeira, ali estão os casais sentados. Tudo começa com um respeito e uma disciplina. Dali, uma hora em diante que está acontecendo, as pessoas ingerindo o gole, o algolef, que é um demônio, de uma hora em diante, ali já começa o marido de um querer dançar com a outra, e começam os olhares, né, aqueles olhares profundos e aquela coisa toda. Por quê? Porque Satanás trabalha nesse ambiente misturado com a musicalidade, que são códigos espirituais que as pessoas liberam, sem mesmo saber, para que Satanás trabalhe e atue nas suas vidas. É verdade. Muito forte, eu não sabia dessa aí, não.
Aprendi agora aqui contigo. Bom, pastor, eu não sei se o senhor tem mais alguma coisa para comentar a respeito. Eu acho que a gente falou tudo um pouquinho mais, né? Agora a questão é a gente preparar uma live para a gente falar sobre a preparação. O senhor já faz o jejum aqui, que é uma das preparações que todo cristão deve ter para adquirir essa autoridade espiritual. Então é muito importante você estar sempre acompanhando o canal aqui, o jejum, as campanhas que o pastor Claudinei faz, porque é muito forte, não é? Sem dúvida nenhuma, é muito forte. E nós vamos começar uma campanha, vamos estar, né? Todos os meses nós estamos em campanha de jejum e oração. O povo da fé que caminha conosco já há alguns anos sabe disso, que todos os meses nós sempre estamos em campanha de jejum e oração. E nesse mês nós estaremos numa grande campanha de jejum na presença de Deus, né, do horário que nós levantarmos 5 horas à frente. É um jejum total, sem comer e sem beber, por 5 horas, para receber de Deus esse privilégio de sermos autoridade espiritual. Não é termos, porque o que eu tenho eu posso perder, mas o que eu sou eu não perco. Então, nós vamos fazer esse jejum para nós sermos autoridade espiritual, para Deus fazer de nós uma autoridade espiritual, porque uma vez que somos autoridade espiritual, nunca mais nós deixaremos de ser. Por isso que nós percebemos, pastor Giovanni, que tem pessoas que muitas das vezes ele até está no evangelho, mas ele não tem autoridade nenhuma, porque ele não é autoridade espiritual. E já tem outros que, quem sabe, pode estar até mais ou menos meio que capengando na fé, mas você vê a ousadia da pessoa. Por quê? Porque ele recebeu esse privilégio de ser autoridade espiritual. E eu espero que sexta-feira, né, eu acredito que é um dia mais tranquilo para o senhor, pastor Giovanni, nós possamos estar aqui juntos, trazendo esse tutorial, né, trazendo esse podcast falando sobre como se preparar, como devemos agir para receber essa autoridade espiritual, e eu sei que será de grande edificação na vida de todos que participarem conosco, de todos aqueles que entrar conosco nessa grande busca. Antes do senhor orar, pastor Giovanni, eu gostaria de mostrar para todos mais uma vez aquele primeiro vídeo, para que todos venham ver, né, como que Satanás tem trabalhado, né, a olho nu diante da sociedade, como que ele tem matado as pessoas. E você que está nos assistindo, que quem sabe está aí, né, vivendo uma vida meia lá e cá, cuidado, porque nessas suas idas às lojas de conveniência, aos barzinhos da vida, ao você colocar a mão em um recipiente com bebida alcoólica, pode acontecer com você o que aconteceu com esse rapaz aqui, e não ter absolutamente ninguém para te socorrer na face dessa terra. Observe com atenção esse vídeo e tire as suas conclusões. Olha a prateleira de papel higiênico, pastor Giovanni. Sem ninguém mexer, os papéis começam a cair. Olha que situação. Eu reparei, no finalzinho, né? No finalzinho. Olha que presença estranha ao ponto de tocar nas prateleiras. Ele cai, olha vendo. Olha só. Que situação, hein? E se alguém olhar para isso e dizer, isso é montagem, isso não tem nada a ver, aí vai aquela frase, né? O pior cego é aquele que não quer enxergar. Exatamente, né? E o maior prejuízo que existe é quem paga para ver, né? O maior prejuízo é quem paga para ver. Essa é a grande realidade. Apresentamos vídeos aqui para você entender a necessidade de sermos uma autoridade espiritual. Eu digo a você, se esse homem fosse uma autoridade espiritual, você acha que esse demônio entraria nele? Se esse homem estivesse revestido de oração e jejum, você acha que esse espírito ruim entraria nele? Não. Mas a pessoa estava totalmente aberta. Agora imagina, pastor Giovanni, as músicas que um homem desse não ouvia. Imagina os ambientes que um homem desse não frequentava. São portas de legalidade, né? Exato. Portas de legalidade. Exatamente. Pastor Giovanni, fica à vontade para orar e também para fazer o apelo para aqueles que querem
reconhecer o Senhor Jesus, muitas pessoas chegando aqui agora, né? E você que está chegando, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber as notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho e deixe na linha do tempo o seu comentário aí sobre essa live, deixe o nome da sua cidade para nós estarmos apresentando em oração. Pastor Giovanni, pode fazer o apelo, fica à vontade. Amém, glória a Deus. Vamos lá. Gente, você que ouviu essa live, sente a necessidade de caminhar com Cristo, né? De ser uma autoridade espiritual na sua casa, né? Escreva agora nos comentários, eu quero, nós vamos orar por você. Porventura, se você se afastou dos caminhos do Senhor, escreva eu quero, nós vamos orar. Você quer aceitá-lo nesse momento, escreva eu quero, nós vamos orar por vocês. E se você, porventura, não conhece também o nosso canal, o canal Povo da Fé, tá na descrição do vídeo, não sei se o pastor colocou, mas se você não conhece, qualquer coisa nós colocamos depois que acabar a live. Isso, logo na sequência. Aí você vai lá também, fazer parte também do nosso canal. O pastor Claudinei está lá com a gente uma vez, 2 vezes por semana, ele aparece lá com a gente, quando a gente consegue um espaço na agenda do homem, ele está lá com nós, né? Para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Escreva eu quero, nós vamos orar. Olha aqui, eu quero voltar para os caminhos do Senhor, está dizendo aqui a irmã Maiara Kenning. Glória a Deus. Agora sim a live está completa, né, meu pastor? Maravilha do céu, hein? Maravilha do céu. Você que, as pessoas que estão nos acompanhando, isso, escreva aí, eu quero, a Fábia, eu quero fazer um concerto com Deus. Isso, escreva na linha do tempo, vamos lá. Esse é o primeiro passo, pastor Giovanni, para a autoridade espiritual da parte de Deus revestir a nossa vida. É dar o primeiro passo em direção a Jesus. Quando eu sentir no coração, meu amigo, você nunca vai sentir nada no teu coração a respeito de tomar uma posição perante Deus. Aceite, se volte para Ele, mesmo não sentindo. Essa é a realidade. E como o pastor Giovanni mesmo disse, eu peço a você, se inscreva lá no canal Povo da Fé, né? O pastor Giovanni tem sido um parceiro, um homem de Deus aí que nós temos caminhado juntos, né? E estreitado essa comunhão dia após dia. E eu peço para você, se inscreva lá também, se inscreva aqui nesse canal. Vamos chegar aí a 10 mil, né? Dá para nós chegar a 10 mil, hein, pastor Giovanni? Dá, tá chegando já, vai chegar loguinho, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Pode falar. Exatamente. E esse jejum, muitas pessoas perguntando do jejum. Olha, a Paula Rubio, eu quero muito me batizar e voltar para os braços de Jesus. Volte, Paula, e logo na sequência o batismo Deus há de programar e preparar para você descer as águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá bom? Você que está nos acompanhando, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe. Todos os dias nós estamos às 7 horas da manhã, na oração para um dia extraordinário, e também no horário das 18 horas, como hoje estivemos aqui com o pastor Giovanni, e todos os dias nós estamos trazendo ensinamento. Amanhã, domingo e segunda-feira, eu vou estar falando sobre o jejum, que dar-se a início na terça-feira, dia 16. E você não pode ficar de fora. Entre conosco nesse propósito para você ser revestido e se tornar essa autoridade espiritual na presença de Deus. Número da conta do ministério para você nos ajudar com o seu dízimo, com as suas primícias, com a sua oferta, está aí na linha do tempo e nós vamos para cima no nome de Jesus. Pastor Giovanni, a bênção da parte de Deus. Amém. Deus, nós oramos agora te agradecendo, meu Pai, por essa oportunidade que nós tivemos aqui de estarmos na tua presença, juntamente com o povo da fé, com essa família abençoada. Que o Senhor possa abençoar o pastor Claudinei, toda a família MME, Milagres Extraordinários. Nós cremos, Senhor Jesus, na tua presença, nas tuas mãos que já estão estendidas sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos, quebrando agora, meu Pai, toda maldição hereditária, meu Deus, maldição no casamento. Senhor, talvez essa pessoa tenha sido alvo, meu Pai, alvo de espíritos demoníacos por conta de um trabalho oferecido na encruzilhada, na Mata Virgem, no cemitério. Nós repreendemos agora no nome de Jesus, que haja paz, felicidade, alegria, e que todos os demônios batem em retirada e saia para a glória do nome do Senhor Jesus, que os demônios saiam no nome do Senhor Jesus, ó Pai. E se essa pessoa abrir uma porta de legalidade, hoje ela aprendeu, meu Pai, que essas portas precisam ser fechadas. E nós cremos, meu Pai, que o teu povo sairá daqui abençoados, não para a honra e glória do nome do pastor Claudinei desse canal, mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória Aleluia. a Deus. Graças Amém. a Deus. Que maravilha. Você que está em casa, escreva na linha do tempo. Amém. Graças a Deus. Concorde com essa oração, porque tudo que é ligado na terra também é ligado nos céus, na presença de Deus. Obrigado pela atenção de todos. Deus, ele com certeza falou com você. Você que chegou depois do início da live, assista novamente, porque com certeza é uma orientação espiritual. A todos que estão pedindo oração na linha do tempo, para que nós venhamos orar, para Deus te fortalecer, para Deus te dar graça, nós estaremos orando, e eu sei que o Senhor estará te enchendo de ânimo. Pastor, eu estou desanimado. Volte a assistir a live, você vai entender o porquê desse cansaço, o porquê desse desânimo, o porquê de tantos ataques contra a sua vida, contra a sua família. Tudo isso são códigos espirituais sendo revelados para você entender que Deus quer te fazer de você uma autoridade espiritual na face desta terra. Pastor Giovanni, nós vamos ficando por aqui. As considerações finais. Eu quero agradecer ao pastor Claudinei Oliveira por essa oportunidade, né? E a todos aqui desse canal pela recepção. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e que a mão de Deus esteja estendida sobre cada um. Espero encontrar com os irmãos mais vezes aqui ou lá no canal Povo da Fé. Estamos juntos para a glória de Deus. Deus abençoe, pastor Claudinei, pela amizade, pelo carinho, pela confiança aí, tá bom? Obrigado, pastor Giovanni. Eu que agradeço. Um abraço para o senhor, para a missionária Karen, para as crianças, para todo o povo da fé aí na cidade de Guariba. E obrigado, que Deus te abençoe, que o canal do senhor aí venha triplicar em membros, em seguidores, para ouvir a verdade da palavra de Deus. Obrigado a todos que aqui estão, que Deus abençoe, e nós voltaremos então às 7 horas da manhã, aqui por esse canal, ao vivo, neste sábado, 7 horas da manhã, trazendo uma oração especial, e também no horário das 18 horas. Aliás, amanhã, sábado, nós vamos estar com o pastor Giovanni lá no canal Povo da Fé, né? E assim nós vamos estar anunciando o horário certo que nós vamos estar lá, tá bom? Amém. Beijo na sua alma, Deus te abençoe, obrigado pela sua atenção. Amém, glória a Deus.